Segundo livro do Novo Testamento, capítulo de número 1, versículo de número 29 até o 31, irmãos. Livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 29 ao 31. Se você tem desejo de acompanhar, escrito está, irmãos: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e passando ela a servi-los. Meus irmãos, nós lemos um texto muito conhecido. Para quem gosta de ler a Bíblia, com certeza passou a sua vista em cima desses 3 versículos que também está narrado no livro de Mateus, também está narrado no livro segundo escreveu o doutor Lucas. Mas aqui no livro de Marcos ele chama muito a atenção, porque se nós formos observarmos, é no início do ministério de Pedro, a qual Jesus ele entra na casa desse homem. E quando a gente lê a Bíblia, nós observamos que Jesus ele fez vários milagres, mais de 30 milagres a quais está registrado na Bíblia, e muitos deles foram dentro de lares. Mas se a gente observar também, Jesus ele fez milagres em lugares de deserto, aonde a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhou Jesus. Ele teve compaixão do povo. A Bíblia diz que já era ao entardecer. Alguns disseram: despede essa multidão, pois o lugar é deserto, não tem o que comer. Antes que o dia venha ficar escuro, anoitecer, eles possam ir pelos caminhos, pelas aldeias, e possam comprar alguma coisa para alimentar-se. A Bíblia diz no livro de João que Jesus ele pega o que estava na mão de um menino, 5 pães, 2 peixes, alimenta uma grande multidão. Jesus também ele fez milagres no mar, onde a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 14, 21 em diante, a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou contra a embarcação dos discípulos a quais o Senhor escolhera a dedo. O texto diz que Jesus ele caminhou sobre as águas. Jesus ele aquieta o vento. Jesus ele aquieta aquelas águas. Jesus adentra na embarcação e o nome dele é glorificado. Mas se nós formos observarmos, quando Jesus ele vai dar início ao seu ministério, o texto conta que Jesus ele é impulsionado para o deserto. Jesus passa 40 dias, Jesus passa 40 noites. A Bíblia diz que após Jesus passar esse período, o Espírito de Deus impulsiona, o Espírito de Deus desce sobre a vida dele. E você vai ler o livro de Marcos, capítulo de número 1. A Bíblia diz que Jesus, após ele voltar do deserto, o Espírito de Deus leva ele para a Galileia. E o escritor ele vai declarar nesse texto, ele vai enfatizar nesse texto, ele vai chamar a atenção dos leitores, que quando Jesus voltou para a Galileia, Jesus ele percorria, Jesus ele andava, e Jesus andando na praia, o texto vem dizer que ele pregava o evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O texto conta que enquanto ele pregava, a multidão o seguia,
seguia, a multidão seguindo cada vez mais, o impulsionava Jesus para as águas. E o texto vem declarar no versículo de número 16, que Jesus ele vai prestar atenção que alguns homens lançavam as suas redes, homens esses por nome de Pedro, homem esse por nome de André, e o texto vem dizer que esses homens eram pescadores. E Lucas ele vem declarar, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, Lucas ele vem dar detalhe como foi a noite desses homens, como foi o trabalho desses homens. Jesus, irmãos, o texto vem dizer que ele estava pregando, a multidão seguia, a multidão lhe apertava, os homens haviam acabado de terminar a sua pesca, o seu trabalho, e Jesus prestando atenção que a multidão crescia, se aproximava dele, Jesus já estava adentrando nas águas. A Bíblia diz que os homens consertavam as suas redes. Jesus olha para Pedro, Jesus olha para André e vai pedir a esses homens que eles dessem a permissão para que eles subissem na sua embarcação, pregassem em cima da sua embarcação. E Lucas vem dizer que após Jesus ele terminar a sua pregação, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, sobe na embarcação e vamos ao alto mar. O texto é interessante, que Pedro vai abrir a boca e vai relatar como foi a sua noite. Pedro vai olhar para Jesus e vai relatar como foi o ambiente do seu trabalho. Pedro vai abrir a boca e vai relatar a Jesus qual foi a frustração que ele teve no decorrer daquela noite. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e abre a boca e vai dizer: Senhor, trabalhamos a noite inteira, tentamos pescar a noite inteira, lançamos as nossas redes a noite inteira e nada apanhamos, nada pegamos. Aí o texto diz que Pedro olha para Jesus e vai dizer: mas segundo a tua palavra, segundo a tua ordem, porque tu mandas, assim nós faremos. E o texto diz que eles subiram, foram ao alto mar, e a Bíblia diz que lançaram as redes, e houve uma grande quantidade de peixe na embarcação de Pedro. Pois bem, Jesus teve esse encontro com Pedro. É interessante, irmãos, que Pedro, irmãos, seguia Jesus, mas algo dentro da sua casa existia. Se você ler o texto, o escritor por nome de Marcos, ele vem dizer que um dia de sábado, Jesus ele entra em uma sinagoga e ele vai começar a pregar, ele vai começar a ensinar, e cada palavra que Jesus dizia, o escritor vem dizer que vai causar alvoroço naquela multidão que estava dentro da sinagoga. André, qual era o alvoroço que causava dentro da sinagoga? Pois bem, o escritor ele vem dizer que quando Jesus pregava, uns olhavam para o outro e diziam: que pregação é essa? Que ensino é esse? Que palavra é essa? Ele prega diferente, ele não prega como os homens das leis, ele não prega como os fariseus. Não, a sua pregação ela tem autoridade, a sua pregação ela tem graça. Dentro da sinagoga, quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a ensinar, nos deixa entender que um barulho começou a acontecer, pois o texto diz, irmãos, que dentro da sinagoga tinha um homem que se encontrava endemoniado, e deixa entender que esse homem estava dentro da sinagoga quando tinha ensino, quando tinha pregação. Mas um dia Jesus chegou dentro da sinagoga e algo diferente estava prestes a acontecer. A Bíblia diz que quando Jesus chegou dentro da sinagoga, Jesus vai repreender aquele homem que estava possesso de demônios. Olha o texto. Quem chegou na sinagoga? Aquele que um dia João vai mandar os seus discípulos perguntar:
És tu ou devemos esperar? Jesus vai olhar para os discípulos de João e vai dizer: avisa João que os cegos enxergam, avisa João que os mortos ressuscitam, avisa João que os paralíticos andam, avisa João que a palavra está sendo pregada no ano aceitável, avisa João que ele não precisa esperar outro, avisa João que eu sou o mesmo, que eu sou verdadeiro, que eu continuo fazendo milagre no meio do meu povo, avisa João que eu não mudei. Por isso o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. E se você não der glória nessa tarde, eu não sei o que estará acontecendo contigo, mas ele ainda é o mesmo e continua fazendo milagre. Eu não sei se você prestou atenção, mas a irmã Quitéria louvou, a Érica louvou. As duas seguraram nas mãos uma das outras e disseram que ele não muda, que isso é coisa para Deus. E existe coisa que eu posso fazer, que você pode fazer, que nós fazemos. Mas nessa tarde eu vim como servo do Senhor para lhe dizer que essa causa, que essa guerra, que essa peleja não é de homens, mas é do Senhor. André, como vai acontecer? Como vai acontecer eu não sei. André, como vai ser realizado? Como vai ser realizado eu não sei, mas eu sirvo a um Deus que Isaías ele disse no seu livro 43 versículo 13, ainda antes. Não, vou dizer de novo. Isaías ele foi profético em dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando ele na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, no teu psicológico, agindo ele, quem impedirá? Então ele faz. Ele operou dentro da sinagoga, mas um dos seus precisava de algo, de um milagre. Seguia ele, fazia a obra dele, andava com ele, mas na casa precisava de um milagre. E há pessoas que só conhecem a tua face, o teu rosto. Há pessoas que só te conhecem aqui na igreja, no templo, cantando, tocando, andando para o ciclo de oração, com a farda, evangelizando, mas elas não conhecem a sua particularidade. Elas não sabem como é que está na tua casa, elas não sabem como é que está na vida dos teus, elas não sabem o tamanho do vento que sopra, que joga para lá, que joga para cá, mas você estará aos pés do Senhor. O Senhor sabia que alguém dos seus precisava de um milagre. Mas se você ler o versículo de número 29, é interessante que o texto diz: e saindo eles, da onde? Da sinagoga. Seguiram a Jesus, Tiago e João. Aí o texto diz, vírgula, diretamente. Irmão, se tu não der glória, eu não sei. Se tivesse obstáculo, ele ia passar por cima. Não. Se tivesse barreiras, ele iria passar por cima, que Isaías diz, 45, verso 2. Ele irá
adiante de ti, endireitará os caminhos tortuosos. A Bíblia diz, irmão, e ele foi diretamente para onde? Para a casa do seu discípulo. Quem era o seu discípulo? Pedro, que precisava de quê? De um milagre grande. Ciclo de oração ainda é lugar de milagre. Ciclo de oração ainda é lugar de resposta. E só chegou aqui nessa tarde aqueles a qual o Senhor necessitava falar. Quem ele não precisava falar, ficou em casa, em frente à TV, reinando em celular, WhatsApp, Instagram, seja lá o que estava fazendo. Mas se você chegou aqui nessa tarde, é porque o Senhor, Ele planejou esse culto, Ele planejou esse trabalho, para lhe dizer que haverá sinais dentro da sua casa, por causa da visita dEle. Olha o texto. Olha o texto. E esses sinais, André, vai ficar só para mim? Não. As pessoas vão ter que enxergar o que ele vai fazer. As pessoas vão ter que contemplar o que ele vai realizar. O texto diz que alguns seguiram a ele. Aí o texto conta que quando ele chegou, chegando ele, a Bíblia diz que contaram, relataram, narraram, disseram os fatos, o que estava acontecendo dentro da casa dele. Eu cheguei aqui, acredito que umas 14h30, eu vi quando alguém falou que foi pregado acerca de Ana. Que alguém falou, relatou a situação de Ana e contou o exemplo que estava acontecendo dentro da casa dela, e o milagre aconteceu. Eu cheguei aqui e eu prestei atenção que a irmã Valdirene estava pregando acerca daquela mulher que quando Jesus foi convidado para participar de um banquete, a Bíblia diz que a mulher perfumou a casa, se prostrou aos pés de Jesus, e um milagre aconteceu dentro daquela casa. André, qual foi o milagre? A libertação, a salvação daquela mulher. Milagres. Milagres dentro de lares. Lares sendo bombardeados. Lares sendo perseguidos. Lares com a estrutura abalada. Mães com psicológico afetado. Pais pensando em desistir. Mas André, o que vai acontecer? Ele vai chegar na casa. Ele vai visitar a casa. Ele conhece a casa. André, porque ele conhece a casa? Capítulo 20 de João, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados na casa com medo dos judeus. Mas ele chegou dentro da casa por onde, André? Não sei se foi pela porta, pela parede, pela janela, pelo telhado. Mas ele chegou no meio da casa e disse: Pai, seja convosco. E a Bíblia diz que os discípulos que estavam tristes, com medos. Quando ele falou na casa, houve alegria e houve sinais. Não, irmão, só a senhora que está dando glória. Eu vou dizer de novo. Quando ele chegou na casa, os discípulos estavam com medos, os discípulos estavam amedrontados. Mas quando ele chegou no meio, disse: paz. Quem vai falar em meio ao medo? Quem vai falar em meio às dúvidas? Quem vai falar quando os amigos se afastam? Quando a liderança se afasta? Quem vai falar quando a porta se fecha? Quando o laudo é mostrado? Quem vai se manifestar? Ele. Porque ele te conhece. Porque ele sabe até onde você pode ir. Porque ele sabe como é que está as tuas forças. Ele apareceu na casa e disse: paz, paz, se acalme, descanse. Ele chegou na casa de Pedro. Interessante, quando ele chega na casa de Pedro, não perderam tempo. Não foram conversar. Não foram vender bijuterias. Não foram marcar reuniões. Não.
não foi fazer banquete, não. Quando ele chegou na casa, o que fizeram? Vão chamar a atenção dele. Tinha alguém mais importante dentro da casa? Será que tinha alguma autoridade mais importante na casa para chamar a atenção? Não. Quem era o homem mais importante? Jesus. Se homem não me ver, eu não chego nada, balela. Quando Jesus quer te enxergar, irmão, ele te enxerga lá atrás, lá nos matos, lá nos campos, lá nos vales. Quando ele quer te enxergar, não precisa falar de ninguém, não precisa falar mal de ninguém, não precisa matar ninguém. Quando ele quer te enxergar, quando ele quer ir na tua casa, não tem barreira, não tem ninguém, opinião de ninguém que impeça dele chegar na tua casa. A Bíblia diz diretamente. Diretamente. Irmão, olha o texto. Para a casa de Simão e André. Eu vou te mostrar que ele conhece a tua casa. Atos 9. O texto diz que um homem por nome de Saulo de Tarso ia para Damasco com cartas, dando permissão para que ele prendesse os crentes. A Bíblia diz que o Senhor tem um encontro com ele. Vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O texto diz que ele cai com o rosto em terra. Os homens que acompanhavam Saulo não entendiam nada. Mas o texto conta que aquele homem fica cego. O Senhor dá uma ordem para que ele entre em Damasco. Os homens levassem a Saulo à casa de quem? De Ananias. A rua chamada Direita. 3 dias Saulo orou. Aí vai falar com um homem por nome de Judas. E a Bíblia diz que quando ele falava, o texto conta que ele vai relatar quem era esse homem. E vai dizer quantos males eu tenho ouvido acerca desse homem. E o que ele tem feito à tua igreja. Aí a Bíblia diz, irmão, que o Senhor dar uma ordem a Ananias, e eu troquei o nome para ir na casa de Judas. A Bíblia diz que Ananias vai contender com o Senhor e vai dizer: não, esse homem não serve e não presta. Ele vai dizer: para você não pode prestar, mas para mim é um vaso escolhido. Levante, vá a Damasco, a rua chamada Direita, e entre na casa de Judas, porque Saulo está lá orando há 3 dias e precisa que você coloque a mão sobre a cabeça dele para que as escamas caiam dos seus olhos. Ou seja, ele conhece a tua casa, ele conhece o endereço, ele conhece o número da tua casa, ele conhece os nomes de quem habita dentro da tua casa. E ele está dizendo nessa tarde: visitarei casa de crente nessa igreja e deixarei sinais que a minha presença é com ela, que a minha presença é com ele, que a minha glória fará coisas grandes. Olha o texto. Olha o texto. A sogra de Simão achava enferma. O texto diz que ela estava acamada, com febre. Segundo o costume diz que quem se encontrava enferma ou enfermo na época tinha que ficar isolado. Tinha que ter um lugarzinho específico para ela ou para ele. Não era para ter contato com os demais. Era uma pessoa específica para cuidar dela ou dele. Então a sogra de Pedro, Jesus na casa,
o alvoroço acontecendo, mas alguém lembrou que na casa tinha um lugarzinho, tinha alguém que precisava de uma resposta. Eu não sei se você entendeu, mas por mais que esteja distanciado, por mais que esteja escondido, ele entrou na casa e vai ao teu encontro para dizer: eu não me esqueço de você. Há uma promessa em jogo sobre a casa de crente nessa tarde. Orabacama rachúria. Eu não sei se você crê em profeta ou profecia, mas irmã Jaqueline, há uma promessa em jogo da parte do alto sobre a casa da senhora. Deus não descansará enquanto Ele não terminar o que Ele começou a fazer na casa da senhora. Há quem não crê, há quem não acredite, mas Ele está dizendo: é desde o ventre, é desde o ventre. Fechei cova, fechei a boca do leão, mas há uma promessa. E a presença dele na vida da senhora deixará sinais. Meu Deus, sinais esses que vai deixar os homens sem entender como é que aconteceu tamanha mudança. Nenhum fio de cabelo será tocado. Descanse. Descanse porque Ele conhece o seu coração. Descanse porque Ele conhece a tua oração. E Ele está dizendo: descanse, porque o que eu comecei, eu irei terminar, diz o Senhor. Olha o texto. Falaram, isolada. Aí Jesus vai. O interessante desse texto é que a Bíblia diz: e aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviar. Irmão, se desprenda. Olhe para mim, olhe para mim. Faça assim, irmão, vá. Balance os seus ombros, pelo amor de Deus, balance. Ô, irmão, para que você carregar toda essa carga? Para que você carregar todo esse peso? Para que você tomar os problemas de todos que o Senhor está dizendo? Entrega a mim, confia em mim, acredita em mim, que eu vou resolver a causa. Coloca no meu altar, que eu vou abrir a porta. Diz a mim o que está acontecendo, que eu vou resolver a situação. Oh, irmão, para que sofrer sozinha? Para que está se desesperando sozinha? Se Ele disse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do... Eu não sei se tu já prestou atenção. O salmista, ele disse, Salmo 121, verso 3: aquele que te guarda, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não para.
escute, se for preciso, ele faz hora extra para fazer o milagre acontecer na tua vida. O salmista, ele diz: aquele que te guarda, ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, para que nenhum mal aconteça na tua vida. Então, para que você está se desesperando? Para que tanta preocupação? André, você não conhece o laudo, você não sabe como foi minha consulta, você não sabe o que o médico disse, você não sabe como está lá dentro de casa. Está aqui a minha esposa, irmão. Minha sogra vai fazer 1 ano que teve 2 AVC. E quase todos os dias eu vejo a Daniela chorando. Porque ela diz que sente falta da irmã Cida, da mãezinha dela, como ela era antes. E por mais que eu venha falar algo, irmão, não vai mudar. Está aqui a Daniela, nós perdemos o nosso primeiro filho. Esse é o nosso segundo. Está aqui o André, que perdeu um pai depois de 7 meses que o meu filho morreu. André, e aí? Ele está aqui, a mão aqui, ó. O vento bate, a luta bate na porta, até entra, até sopra, até parece que vai desmoronar a casa. Quem olha diz: vai parar, vai morrer, vai desistir. O Senhor vai nada. Vai não porque eu conheço ela. Vai não porque eu conheço ela. É para você estar dando glória, irmão, mas tudo bem. O diabo diz: vou pará-lo, vou pará-la, vou matá-lo, vou matá-lo. O Senhor vai nada, vai nada. Eu conheço ela. Eu tenho um projeto, eu tenho algo a ser realizado. E o que eu comecei eu vou concluir. A obra que eu comecei a fazer, eu vou terminá-la. Orabarrachúria. Ele está dizendo: eu estou contigo. Ele está dizendo: eu não te deixo. Ele está dizendo: eu não te largo. Ele está dizendo: a minha mão está aqui. Ele está dizendo: eu não te abandono. Ele está dizendo: acho o que houver, se levante o que se levantar, eu estou contigo. Olhe para mim. Pegue seus problemas. Estou sendo ousado, Jeremy. Pega as suas guerras. Coloca no altar nessa tarde. Não, irmão. Uma forma é como você saiu de casa hoje. Outra forma é com quem você vai chegar na sua casa. Uma forma é como você vai chegar na sua casa. Olhe para mim. Arregala esses seus olhinhos bem bonitos. Uma coisa é como você chegou aqui preocupada, desesperada, aperreada pela situação que está acontecendo. Mas ele resolveu descer na casa e manda dizer a alguém: eu conheço a tua causa, eu conheço a tua guerra, eu sei o que você está passando. E nessa tarde, coloca no altar, porque ele tem resposta. Está pregando emocionalismo? Não, estou levando Bíblia para você. Quando ele chegou na casa, não perderam tempo. Contaram. Contaram o quê? O que atrapalhava o andamento da casa. Até conversar, mas tinha um peso dentro da casa. Oh, glória. Oh, glória. Isaías, ele disse, irmão, capítulo de número 10, versículo 27, o jugo foi despedaçado. Isaías, ele foi mais profético que dizer que toda ferramenta que foi preparada contra esse ciclo de oração nessa tarde não prosperará. E toda língua que foi levantada em juízo nessa tarde, Deus te dará autoridade para repreender toda fala
ou contrária acerca da tua vida. Olhe, então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Olhe para mim. Eu tenho a cabeçona e eu penso muito. Olhe para mim. Aproximou-se. De quem? Da doente. De quem? Quem estava inválida. De quem? Quem não servia. Se aproximou de quem? Quem estava paralisada. O que ele vai fazer? Vai fazer o que os homens não tinham condições de fazer. O que ele vai fazer? Vai tocar. E o toque dele. Oh, irmão. O toque dele foi para gerar vida. Há quem toque para matar. Há quem toque para paralisar. Há quem toque para não sair do lugar. Mas o toque dele. O toque dele é diferente de todos. O toque dele de um homem há 38 anos. Ele diz: pega a tua cama e anda. O toque dele é diferente. Vai no caminho de Naim. Levava um adolescente imundo. Ele disse, tocou e disse: levanta-te. O toque dele é diferente. Entrou na casa de Jairo e disse: menina, eu te digo, levanta-te. O toque dele é para levantar. Érica, o toque dele é para dar vida. Érica, o toque dele é para mudar a situação. O toque dele é para mudar a casa. O toque dele é para mudar o ambiente. O toque dele é para dar ânimo, coragem, ousadia. É para dar uma estabilidade dentro da casa. Aproximou-se. E quando ele aproximou, ele não olhou a enfermidade. O escritor disse que ela estava com febre, mas ele não vai perguntar qual era a causa da doença que deixou ela de cama. O texto apenas diz: e aproximando-se, tocou. Não precisou de barulho. Não precisou de arrumadinho. Não precisou de movimento. André só precisou de quê? Da presença dele e do toque dele. Olhe para mim, irmão. Só precisa dele. Deixa eu dizer de novo. Só dele. Ah, tá chegando o tempo aí da política. Não, só precisa dele. Dele. Quem muda é ele. Quem liberta é ele. Quem transforma é ele. Quem cura é ele. Quem vai trazer, quem está longe para perto, quem vai trazer é ele. Quem vai mudar o quadro é ele. Quem vai dar livramento, quem vai dar livramento é ele. Quem vai mudar a casa é ele. Mas eu sou influente, não quero saber da tua influência. Mas eu tenho, não quero saber o que você tem. Quem faz ainda é ele. Parece que estamos mudando as coisas. Parece que a nossa confiança está indo para os homens. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão Então temos que nos aproximar dele. Vão contar a ele. E quando contar, ele vai fazer o quê? Se aproximar. Levante a mão se você crê. É se tu crê. André, eu não creio, não tem problema, eu creio por você. Mas o Senhor está se aproximando de crente nessa tarde.
A Érica contou a situação dela, eu disse, valeu-me meu Deus. Até eu quase chorava ali quando ela contava a minha Daniele. Ninguém conhece a causa dela, irmão. Ninguém conhece a minha causa, a tua causa. Ninguém conhece o teu particular. Mas a aproximação dele conosco vai nós cantarmos, nos faz nos alegrarmos, nos faz pregarmos, nos faz fazer a obra. Então deixa eu dizer a você com a mão levantada, ele não te larga por nada. Ele não te deixa por nada. Por nada. Aproximou-se, tocou. Aí o texto diz, encerrando a minha fala, e a febre quem queria deixar paralisado, com o toque dele, irmão, teve que sair. E se você ler o texto, quando a febre a deixou, a primeira coisa que ela faz é fazer o que ela fazia antes. Porque algo queria paralisar. Porque algo, irmã Quitéria, queria estacioná-la. Mas quando ele a tocou, a febre a deixou, e é a Bíblia que diz, passando ela a servir. Olha o texto. Houve uma restauração dentro da casa de Pedro. Quem não servia, vai começar a servir. Quem não presta, vai começar a prestar. E olhe o sinal que ele deixou. André, ainda não estou vendo o sinal. Você vai ver. O dia vai passando. A noite vai chegando. E a notícia, ela correu. A notícia em Cafarnaum rodou. O milagre que houve chegou ao ouvido de muitos. E a casa, como era conhecida, casa que não tinha milagre, casa que tinha alguém enfermo, casa que tinha alguém inválido. Isso num dia. No comecinho da noite a notícia já era outra. Não. Olha. Não sei como começou no ciclo de oração. Não sei qual foi a notícia que foi dada. Mas antes de terminar esse ciclo de oração, a notícia será outra. Provo. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida onde? À porta. A porta de quem? Da casa de Pedro. Que casa? A casa que antes era conhecida como tinha alguém inválido, como tinha alguém doente. Mas a visita dele, irmão, não. Olhe para mim. A visita dele não vai ser preciso postar em status, não. Não vai precisar eu colocar em WhatsApp, Instagram. Não. A visita dele, irmão, vai fazer que toda a cidade conheça e saiba que ele está na casa. De manhã, doente. Ao meio-dia, doente. De tarde, doente. Mas ao entardecer, no comecinho da noite, milagre.
Não. Irmã Quitéria deu glória a Deus. A senhora levantou a mão direita. Eu vou dizer de novo, antes que termine esse dia, a notícia vai ser de milagre. A notícia vai ser de milagre. O telefone pode tocar. Alguém pode bater na tua porta. O anjo pode descer. Jesus pode visitar. Mas antes que o dia termine, a notícia será de milagre. De milagre. De milagre. E essa notícia é para mostrar que Ele não te deixa. A notícia é que por mais que os ventos sejam fortes, pode bater na tua porta que tem uma oração de milagre. Pode bater na tua porta que tem uma palavra de esperança. Pode bater na tua porta que tem uma oração pela tua casa. Pode ir na tua casa que não vai ter fofoca não, vai ter oração. Pode bater na tua porta que não vai ter reuniões escondidas não, vai ter palavra. E eu estou pregando para mulheres e homens nessa tarde, que a sua casa, a minha casa, é ambiente onde o Senhor opera milagre. E eu não sei se você crê em profeta nessa tarde, mas eu passei a semana ardendo essa palavra no meu coração, para dizer a alguém que haverá sinais nesse ciclo de oração, que haverá sinais de cura, que haverá sinais de milagre nesse trabalho, que Deus vai confundir a medicina para mostrar que Ele é Deus. Posso mandar ficar de pé, irmã Gelli? Eu quero orar por você. Mas eu senti de Deus que antes de orar, a irmã Quitéria